Tudo bem? Boa noite, uma noite maravilhosa. Muita luz, muita alegria, né? Muita satisfação de estar aqui, né? E a gente vai falar hoje de uma coisa tão eu, né? Tão minha, tão sua, né? Autoconhecimento. O que é, Lu? Autoconhecimento e como pode ajudar, né? Na nossa vida. Pois é. Muito legal, né? A gente poder crescer, a gente poder se conhecer, a gente poder entender como as coisas funcionam, né? E porque às vezes a gente bate cabeça, porque às vezes a gente, né, cabeça dura. Então, muita coisa a gente vai trazer aqui, um bate-papo gostoso, legal, para a gente poder, né, seguir o nosso fim de semana aí melhor ainda. Então, vou me apresentar, Lu Moraes, dos Empresários da Felicidade, e a gente tem, né, como objetivo levar a felicidade dentro das empresas, dentro do trabalho, dentro de casa. Então, que a gente consiga, né, ser, vamos dizer, produtores, né, de felicidade por onde a gente passar. E hoje o nosso assunto é autoconhecimento, né? E o que é do autoconhecimento? Qual que é a importância, né, do autoconhecimento, né? É importante, né, quando a gente entende, né, do autoconhecimento, de se conhecer, é porque é quando nós, indivíduos, percebemos que a felicidade, né, está aqui dentro e que a fonte é infinita, né, a fonte é ilimitada, né, então assim, essa fonte não seca nunca. Então você imagina se você tem essa informação, né, que você tem a sua felicidade, o seu conhecimento ou, né, uma bagagem de conhecimento aqui dentro e a fonte é ilimitada, né? Olha quanta coisa que a gente tem pela frente, olha quanta coisas, quanta oportunidade de a gente poder melhorar, de a gente poder fazer coisas, né, que agregam e agregam para a gente, para o nosso futuro, para as pessoas à nossa volta. Você já pensou? Você já parou para pensar nisso? Lu, se eu me conhecer mais, o impacto é gigantesco, né? Quando a gente tem essa, vamos dizer, essa conexão na nossa vida, fica tudo tão melhor, fica tudo tão mais, assim, natural, entendível, né? Você consegue, né, levar de uma forma tranquila, né? Você já fica mais preparada para os baques da vida, para os altos e baixos, você começa a tirar de letra. E aí está o nosso equilíbrio, né? E olha que legal, o nosso equilíbrio, né? Para a gente poder ser feliz e ter a felicidade plena, né? Porque a gente vai falar de plenitude também, mas é isso que é importante, né? A gente poder entender que tá aqui, né? Tá com a gente. Então olha aí, né? Como a gente tem tarefa de casa, né? Então isso que é importante, a gente conseguir entender que é só a gente primeiro querer, depois saber como eu posso fazer, né, esse autoconhecimento, quais são as ferramentas, quais são as possibilidades, por onde eu começo, né? Mas comece porque vale a pena, acredita em mim. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser bem-sucedido. E se tá aí a fonte, bora lá, né? Vamos começar. E eu garanto que tá ali a fonte, tá? Então a gente tem muitas histórias, né, de sucesso, de felicidade, de encontro consigo mesmo e as transformações que tudo isso fez na vida das pessoas, né? Eu sou uma delas, né? Então isso é tão gostoso, é tão transformador e a gente quer que todo mundo sinta isso, a gente quer que todo mundo passe por isso, porque quando a gente tem isso, né, de uma forma natural, de uma forma, né, conectado, o interior com o exterior, é mágico, né? É literalmente mágico. Lu, e o que é sucesso, né? Sucesso é tudo que a gente almeja alcançar, né? Então, assim, Lu, vou ter sucesso quando dependendo do seu sonho, dependendo, né, do que você almeja conquistar. Aí você tem sucesso, né? Você conquistou alguma coisa, né? Sucesso, obteve sucesso. Então é assim que a gente identifica quando a gente tem sucesso, né? Então, assim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter sucesso. Só que a gente tem como missão, né, se desenvolver, se conhecer, para poder lidar com as dificuldades, né, com as, vamos dizer, as surpresas, né, com os obstáculos que vêm para a gente. E olha que legal, porque é nesse momento que a gente começa a identificar o potencial gigante que a gente tem dentro da gente, entendeu? Para administrar tudo isso. Então, quando a gente consegue entender, né, que esse autoconhecimento, né, ele traz esse equilíbrio e você, muitas vezes, né, numa situação de estresse, de transtorno, você consegue se manter
calma, equilibrada. Então isso, nossa, eu nem me imagino. Pois é. Então, assim, são situações importantes a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você tem essa conexão, tá? Então, vamos lá, vamos entender como é que faz isso, Lu, por onde eu começo, essa busca incessante que a gente tem de conhecimento, né? A gente começa a mexer, né? E aí a gente quer mais, porque é tão gostoso e a gente vai querer cada vez mais, né? Esse conhecimento. E por outro lado, quando a gente tem sucesso, a gente também, né, quer buscar um crescimento no trabalho, ou uma vaga nova, ou a gente quer realmente, né, adquirir coisas e mais coisas. A gente tem essa situação, né, de consumo, de crescimento muito forte na gente. Então, quando a gente tem isso, é porque a gente tem um desequilíbrio, né? Na realidade, quando você se sente assim, ah, não tô bem, né, alguma coisa não tá legal, é porque você não tá em equilíbrio. E o homem contemporâneo é exatamente isso. Ele passa por essa situação, né? Então, como ele tem esse desequilíbrio na vida dele, ele acaba consumindo, né, para poder, né, ter um ganho. E aí o que acontece, né? Sempre vai estar buscando algo, essa busca incessante por alguma coisa, né? E nunca tá bom, né? Nunca chega no fim. Por quê? Porque ele sempre vai buscando mais. Então ele quer um carro hoje, ele compra, daqui a pouco esse carro não tem mais graça para ele quer outro, e assim ele quer dois, e assim ele quer trocar de casa, e assim ele vai consumindo cada vez mais para cobrir esse desequilíbrio que ele tem. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, isso que é legal, a gente entender aonde o autoconhecimento pode nos ajudar. Ai, Lu, mas não vou crescer de jeito nenhum. A situação vai ser tão natural, a situação vai ser tão conectada, né, que você vai crescer naturalmente sem necessidade de buscar incessantemente algo, né? Porque você já vai estar plena. Boa noite. Entendeu? Você já vai estar pleno, aquela felicidade gostosa. Isso que é legal, isso que vai fazer diferença para você, tá? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, né, existem situações de resiliência. Por quê? Quando a gente fala de uma pessoa resiliente, é muito importante aqui, porque a pessoa resiliente, ela tem exatamente características que eu falei, né? Características de crenças e valores que ela consegue manter, né, o equilíbrio, consegue administrar situações difíceis. Então, se você é uma pessoa resiliente, você tem essas características. Então, você tem serenidade, você tem autocontrole, e essas disciplinas, elas acabam facilitando o seu equilíbrio. E dentro do equilíbrio, você consegue, né, ter uma vida mais plena, conseguir as coisas, né, de uma forma natural, tranquila, porque quando a gente está assim, nessa conexão, as coisas vêm, as coisas chegam. E hoje mesmo eu estava falando com uma amiga, ela falou assim, Lu, as coisas acontecem, as coisas vêm, e é isso mesmo. Então é muito gostoso quando a gente começa a entender, né, a se conhecer um pouquinho mais, a ter esse autocontrole, porque você começa a ficar cada vez mais conectada. E aí tem a ação e reação, né? Então, quando você dá alguma coisa, você recebe. É muito legal isso, porque quando você tem essa situação de, eu quero, né? Isso não vai me afetar, porque isso não é meu. Né? Quem está nervoso não sou eu. Né? Quando você consegue ter essa visão com uma forma clara, tranquila, e não que a pessoa te deixou nervosa, a pessoa, né? Isso é uma dificuldade. Isso acaba tendo situações de descontrole. E aí o que faz? Te tira do equilíbrio. E a gente tem realmente a felicidade plena dentro do equilíbrio. Né? Então eu trouxe algumas frases aqui para a gente conversar, e é exatamente nisso. Quando a gente está com o eu, né, o nosso eu em desequilíbrio, a gente está com dificuldade, a gente está com dúvidas, doenças, né? Existem situações graves que a gente acaba trazendo angústias, né? Por quê? Porque a gente não está no nosso equilíbrio. E quando a gente fala do nosso eu, aqui a gente fala de um eu, vamos dizer, completo, de um eu espiritual, de um eu mental. Como é que está sua mente, né? Sua mente está trabalhando todo o tempo, a sua mente está, né, sempre ocupada, ou você tem momentos de mente vazia? Porque quando a gente tem mente vazia, a gente tem criatividade, a gente tem insights, a gente tem ótimas coisas acontecendo, porque a gente deu espaço para isso acontecer. Então é legal que a gente consiga entender como que eu faço minha mente vazia, Lu? A gente pode fazer com meditação, a gente pode fazer numa caminhada no meio de uma floresta, por exemplo. O contato com a natureza nos ajuda bastante com esse equilíbrio.
Então, assim, a gente precisa entender o que realmente é importante, né? O que a gente precisa fazer, tá bom? Então, outra situação que pode nos ajudar é realmente você enxergar as oportunidades, né? Olha, você tá andando, né? De repente vem um insight. Você não pode, né, deixar. Não, começa, se pergunta, traz essa pergunta para você, traz esse insight, né, na sua vida. Então, assim, faz disso uma prática, tá? Então, tudo isso é autoconhecimento, porque você está se permitindo. Quando vem um insight, ele não vem desconectado, ele geralmente vem conectado. Geralmente é uma daquelas situações que a gente comentou agora. As coisas vêm e o insight vem. Insights são presentes que a gente recebe, né? Então, quando você tem essa mente vazia, esse equilíbrio, né? Você tem insights, você é mais criativo. Então, isso significa se autoconhecer, tá? Então, enxerga essas oportunidades. Quando você está nesse momento, né, de equilíbrio, você tem muito mais essa facilidade. E hoje a gente vê, até eu estava olhando uma pesquisa, mais de 90 mil pessoas procuram a palavra felicidade no Google mensalmente. Então você imagina, 90 mil consultas por mês no Google buscando a palavra felicidade. Então você vê que é uma carência, uma busca, né? E a gente precisa se atentar a isso, porque a gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui para realmente a gente fazer algo diferente para a gente, algo diferente para o meio, algo diferente para as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente fala em ser feliz, né, é realmente ter a felicidade plena, é ter o equilíbrio do eu, né? Então, quando a gente tem essa, vamos dizer, essa consciência, fica muito mais fácil. E quem traz essa consciência, Lu? O autoconhecimento, né? Quando você tem vamos dizer, essa conexão, fica muito mais fácil você falar assim, eu já sei o caminho, eu já sei o que eu quero. E é consciente. Né? Na minha mentoria eu até falo, né? Tomada de decisão consciente, porque ela é conectada, porque ela é muito mais assertiva, você entende? Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, tudo fica mais assertivo, o risco é pequeno, né? Por quê? Porque veio de dentro, tá? Então, olha o quanto é importante a gente se autoconhecer. Você ganha tempo, você, né, ganha, vamos dizer, evita retrabalhos. Olha o quanto é importante no nosso dia a dia a gente ganhar tempo, né? A gente evitar erros. E quanta experiência isso traz. Da gente se conhecer, da gente dar oportunidades, insights, né? Então, presta atenção, se permita essas coisas que vêm através do autoconhecimento, principalmente quando você está de mente vazia, quando você está, né, no equilíbrio do seu eu, tudo isso facilita. Tudo bem? Seja bem-vindo! E a gente tem também, nosso cérebro, ele tem, né, 2 hemisférios, todo mundo sabe, né, o lado direito e o lado esquerdo. E o lado direito é o lado emocional, né? Então, onde tem a criatividade, onde a gente tem imaginação, né, a própria intuição. Não, mas eu não tenho intuição. Como não? Você pensa que não tem. Eu já pensava assim também, eu já pensei isso no passado. Falava assim, a intuição é só porque é médium, né? Não, olha, hoje é tão gostoso. Por quê? Quando você tem essa intuição, é porque você está se ouvindo. Você consegue se ouvir, né? Então isso é muito legal. Faz parte do autoconhecimento, tá? Então, tudo isso é o lado direito. O lado esquerdo já é o lado racional, o lado lógico, pensamento mais concreto, né? E a gente tem o nosso objetivo, a nossa proposta é o equilíbrio dos dois, né? Porque é muito mais importante a gente ter esse equilíbrio do que você tomar vamos dizer, uma atitude muito emocional, né? Então, assim, você de repente, né, tava no shopping, comprou, tava lá na alegria e tal, e fez várias compras. Então, você não usou a razão ali para aquele momento, né? E depois teve dificuldade de pagar. Então, é uma exceção, né? Vamos dizer, os excessos, né, eles não são bons. Então, tanto emocional quanto racional, ele tem que ser equilibrado, né, um segurando o outro. E uma coisa importante também, só para agregar na hora do consumo, né, a gente sempre perguntar, isso é um desejo ou é uma necessidade, né? Então, a gente precisa sempre se atentar a isso para não ir para o emocional, né, deixar o razão ali perguntando, é um desejo ou é uma necessidade, tá bom? Então, aproveite e traga isso para sua prática, né, na hora das compras. Então, qual que é a consequência, né, da gente ter um equilíbrio, né, no racional e no lógico? É exatamente isso. A gente trazer as coisas de uma forma mais
né, vamos dizer assim, conscientes, mais equilibradas para você, que não te dê impactos negativos, né? Por exemplo, uma coisa muito racional, né? Quando você toma uma atitude muito racional, sem, né, sem emoção nenhuma, isso também é muito ruim. Então é importante que a gente tenha, né, esses dois olhares, esse equilíbrio. Dentro da empresa, a mesma coisa, no trabalho, a gente precisa ter o olhar, né, equilibrado. Não adianta a gente ser pá, resultado. Não, peraí, e as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que ter os dois. Então, esse algo, né, a mais aí que a gente coloca, né, que chama significado na sua vida, propósito, seja como for, isso ajuda bastante. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, ele facilita nos direcionar, né, de uma forma mais correta, mais assertiva para o nosso objetivo, para o nosso sonho, para o nosso propósito. Então fica tudo mais fácil, você fica muito mais feliz, você fica muito mais, vamos dizer, plena, porque você fica confiante. Olha quantas palavras positivas, né? Então, quanta coisa boa que traz o autoconhecimento. Quando você tem, você fala em felicidade, você fala em sucesso, em prosperidade, todo mundo quer isso, não é o que a gente quer? E isso é importante, porque quando a gente tem felicidade, prosperidade, sucesso, né? Tudo isso vai brotar de uma harmonia, né? Essa harmonia, esse equilíbrio que eu falei. E como é que faz, Lu, na hora assim, como que eu vou saber se eu tô conectada, se eu tem a ver com o que eu, né, com o que eu sinto, né, com o que tem valor para mim? Como que eu vou começar a me autoconhecer? Existem várias ferramentas, mas se você quiser começar a praticar agora, né, pergunta pro seu coração. Essa é a forma mais simples de se conhecer, né? Você perguntar pro seu coração. Lu, mas aí o coração vai ser só emoção. O coração, ele tem a nossa melhor resposta. Só que você tem que entender, né? Você tem que começar a entender. Então, assim, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, né? Começa a colocar isso e aí você vai ter o equilíbrio do razão e da emoção, né? Na hora de tomar sua decisão, na hora de falar assim, não, é isso que eu quero. E quando você tem vamos dizer, essa tomada de decisão consciente, né? É isso que eu quero, fica tudo mais, né? Mais certo, mais confiante, você vai e segue isso adiante, né? E você não tem aquele risco de falar assim, não, eu vou parar, não vou mais seguir, não, porque vale a pena. Vale a pena e você vai. E aqui eu trouxe até uma frase do Jung, ele fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Gente, demorou, né? Então vamos despertar. Porque com esse despertar a gente tem exatamente tudo isso que eu estou colocando aqui, esse equilíbrio, esses insights que chegam, esses presentes que vêm para você. E quando você tem esse autoconhecimento, você começa a entender até as pessoas, o jeito de lidar com as pessoas, tudo isso muda. Né? Porque você começa a falar assim, isso não vale a pena, então não, isso eu quero muito, eu vou lá, eu vou insistir. Então tudo isso lida porque você está conectado com você. Ou então fala assim, não, isso não tem sentido para mim, então eu não vou nem discutir. Entende? Então são situações que realmente o comportamento humano acaba, né, sendo impactado. E a gente tem situações diferentes, a gente tem situações de trabalho, a gente tem situações em casa, e que a gente pode ter a mesma postura. Tem sentido ou não tem sentido? Né? A gente fala muito de, a pessoa discordou de mim, e tudo bem, né? Tem um mentor que fala assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Então, assim, é isso mesmo, né? O quanto vale a gente ficar batendo o pé lá para ter razão? Se as pessoas são diferentes e tá tudo certo ser diferente, né? Cada um pensa diferente, a gente tem que respeitar isso e vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes do que ter razão. Né? Então, assim, quando a gente busca né, muitas vezes, né, uma dúvida que a gente tem, ou a gente quer tomar uma decisão na nossa vida, e fala assim, eu queria ter certeza que é isso que eu quero, né? Tenta se silenciar, a busca está aqui dentro, as respostas escondidas estão aqui, né? Então você precisa fazer disso uma prática. O autoconhecimento, vamos dizer, ele te amplifica isso. Né? Ele deixa você né, com essa capacidade, né, de tomar as frentes, né, de uma forma tranquila, natural, como tudo certo, como se tudo estivesse certo. Né? Então, por mais que surja um problema, você vai lá e vai resolver aquele problema e tá tudo certo. Entende? Então, sem descabelar, sem fazer barulho, né, sem envolver pessoas, tal. Vamos lá, o que precisa? Né? Então, assim, essa é uma postura equilibrada. É uma postura que pensa em solução.
É uma postura que fala assim, peraí, o que que eu posso fazer? Como eu posso melhorar isso? Hoje mesmo eu postei, né? Assim, o que mais é possível? O que mais é possível, gente? A gente tem que se perguntar a todo momento, né? Porque quando a gente faz alguma coisa e fala assim, eu quero fazer muito bem feito, né? Ah, é? Então tá, então o que mais é possível? Olha que interessante. Quando você pergunta para o universo, para você, pergunte o que mais é possível, né? E espere a resposta. Faz essa prática, né? Faz essa prática e aí você vai começar a ter essa, vamos dizer, essas surpresas, né? Fala assim, nossa, olha, um insight, nossa, outro insight, como eu tô criativo hoje, entende? Então você vai perceber mudanças de comportamento em você, né? E isso chama autoconhecimento, né? E a gente sabe que existem duas capacidades, dois fatores importantes aqui no autoconhecimento, que é resiliência e ressignificação. Né? A resiliência a gente sabe, né, o quanto é importante, né, a gente poder superar, né, os nossos problemas, a gente já vai falar um pouquinho. Eu trouxe uma frase de Abraham Lincoln: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você superou nesse caminho. Então, exatamente isso, né? Quais as dificuldades que você superou no caminho, né? E olha que legal, uma pessoa resiliente, né, com equilíbrio, como que ela vai superar? Como? De uma forma tranquila, ela vai lá, resolve, né? Então a gente tem aqui, para Aristóteles, o homem virtuoso é aquele que evita os extremos. Então ele não vai fazer barulho, tá? Não, ele vai lá e resolve. Trouxe também, né, um caso do Buda, né? Siddhartha Gautama estava à beira de um rio e ouviu um músico. E aí ele falou, se afrouxar não toca, se apertar arrebenta. E desta afirmação, o Buda teve um insight, né? E difundiu o caminho do meio. Então, o que é o caminho do meio? Qual é? É o equilíbrio, ou seja, nem mais nem menos, né? Evitando os excessos. Então, a gente precisa entender, né? Como que eu posso, né, ser assim, como eu posso, quais são as minhas ações, as minhas colocações, como comportamento, né? Então, assim, uma pessoa resiliente era otimista. Opa, tá tudo certo, né? Administra as emoções. O que que é emoção? Não vou fazer barulho, não vou reclamar, fazer barulho, quem fez, se acha culpado, não, né? Então administra as emoções, controla os impulsos, né? Então assim, ela não vai sair fazendo, né, e sem ver os impactos, né? Sair atropelando as coisas, né? Ela controla os impulsos, até mesmo da compra, né? Ela coloca o emocional e o razão ali e fala assim, olha, é desejo ou é necessidade, né? Então, isso é uma pessoa resiliente. E aí, para o autoconhecimento, isso é importante, né? E no caso da ressignificação, o que que é? Nossa, é quando você começa a ter um outro ponto de vista daquilo, né? Então, por exemplo, a situação é a mesma, mas são pontos de vista diferentes, né? Isso chama ressignificação. E vou dar um exemplo aqui, como se fosse o copo, o meio copo, né? Então, a gente fala assim, o copo para você tá cheio ou tá vazio, né? Então, ele é meio vazio ou ele é meio cheio? Então, aqui né, qual é a ressignificação que você deu para aquele copo, né? Que ele só tinha metade. Não, ele tá meio cheio, né? Ou seja, isso te dá empoderamento, isso traz para você confiança, né? Vai dar certo, ele tá meio cheio já, né? E não ele tá ainda meio vazio. Concorda? Entende? Então, quando a gente faz isso, traz essa prática para nossa vida, muda tanto, né? Muda muito. E aí tem vários setores, né? A gente, no equilíbrio da vida, a gente traz 12 áreas, né? Saúde, desenvolvimento intelectual, que são as habilidades que você tem, o quanto você precisa se desenvolver, né? Às vezes profissionalmente. Então aqui está no desenvolvimento intelectual. Equilíbrio emocional, né? Aquilo que a gente fala, você é muita emoção, né? É muito, né? O hemisfério direito, né? Então então a gente precisa resolver isso, né? Realização, propósito. Qual é o seu propósito? Como é que você se sente realizada? Tudo isso é importante, é muito importante, é você, né? Lembra que a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui porque a gente tem muitas tarefas, né? Senão a gente não estaria aqui. E aí você pode falar assim, nossa, eu já faço tanta coisa, mas será que essa tanta coisa é o que você tem que fazer? Né? Então é importante que a gente entenda isso, né? Outra situação é recursos financeiros. Como eu lido com o dinheiro, né? O dinheiro está aberto, né, para mim,
eu sou tranquila com ele, eu cuido dele, eu respeito ele, né? Minha contribuição social. Qual é o meu, vamos dizer, o meu contato, né? O meu envolvimento com a sociedade, né? O que que eu faço por ela? Como que a gente faz, né? Como que a gente vive juntos, né? Ou eu passo por ela, né? Relacionamentos, sua família, como são os seus relacionamentos em casa, né? Com seu parceiro, com seus filhos. É importante a gente ter vida social. E aí, como é que é a sua, né? Positiva, né? Você gosta de ter amigos, né? De ter encontros, né? De poder levar esse positivismo, levar essa alegria por onde você passa. Olha que legal, né? Então isso é importante, né? Quem fala com você fala assim, ai gente, é só coisa boa, né? É só pensar positivo. E a gente tem que fazer isso, é uma prática, né? Outra situação que a gente tem que avaliar também, né? No nosso autoconhecimento, são os seus hobbies. O que você gosta de fazer? Se permita, se permita. Ou você não está fazendo nenhum agora? Lembra, a gente está falando do equilíbrio. Tudo isso que eu estou falando aqui é para a gente cuidar, para a gente olhar, ó, né? Como é que está o seu equilíbrio? Você está cuidando de tudo isso? Ou você só está trabalhando? 80% trabalhando, né? Então isso é importante, que a gente consiga entender, olá, seja bem-vindo, que a gente consiga entender aonde que está o desequilíbrio da nossa vida. Então quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue falar assim, peraí, eu estou trabalhando demais, eu preciso puxar isso aqui, ó. Preciso puxar o resto para cima, né? Trazer com que eu tenha equilíbrio, onde eu tenha, né, tempo para minha família, tempo para algum propósito social, né, algum hobby que eu gosto de fazer, para a espiritualidade. Como é que tá? Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Muitas vezes eu me enrolo também, eu começo a trabalhar demais. Aí eu falo, opa, aí eu volto. Então isso a gente tem que estar atento, porque senão a gente começa a se empolgar, né, com as coisas, e aí depois você fala assim, puxa, deixei minha família de lado. Será que tem sentido? É isso que você quer? Não, bora buscar. Né? Então isso não deixa de lado, vai buscar o seu equilíbrio. E olha, a felicidade plena está exatamente no equilíbrio da sua vida. Eu vou repetir. A felicidade plena está no equilíbrio da sua vida. Preste atenção nisso, preste atenção nessa afirmação e carregue ela com você, porque aí você vai ficar atento, né? Porque como é que está a sua felicidade, né? Eu nem olho para ela, eu tenho tanta coisa para fazer, Então, olha, importante, a felicidade plena está no equilíbrio da sua vida. Né? Espiritualidade, sociedade, família, né? O que você gosta de fazer, hobby, saúde, qualidade de vida, tudo isso é importante, né? Então, assim, já dizia Sócrates, o verdadeiro conhecimento vem de dentro. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Há quantos milhões de anos atrás, né? O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Então, gente, é muito gostoso a gente poder falar de autoconhecimento, porque serve para tudo. Serve para a vida pessoal, para a vida profissional, para a família, para o amor, ou seja, para você, em todos os seus, né, meios, em todos os seus aspectos, todos os seus papéis. Então, autoconhecimento para poder te ajudar nisso, nesse equilíbrio que você precisa, né, atender a todos os seus papéis, né, com bastante alegria, felicidade, positivismo, né, que a gente consiga levar isso, né, ser resiliente, fazer ressignificações importantes na sua vida, né? Ou seja, a gente olhar o copo cheio, né? Então que a gente tenha sempre o copo cheio, tá? Então é importante que a gente faça isso no dia a dia, que a gente coloque essa prática, né? E aí você vai, né, prestando atenção e vai começando a se conectar, né? Fazendo perguntinha, o que mais é possível, né? Ou seja, deixa vir, né? Vem insights. Começa a colocar situações que são importantes para você, vê se tem sentido. Então, assim, quando você começa a olhar isso, você começa a ter mais respostas internas. Gostei disso. Né? Você não sente uma resposta assim, olha, quando você faz algo novo, gostei disso. Não, isso não foi bom. Então, assim, é o seu interior, né, falando com você. Então, quando a gente fala de intuição, né, é você conversando, você, né, tendo a resposta que você precisa, é prática. Então você começa, quando você faz uma coisa e você gostou, você fala assim, gostou? Você ficou feliz, né? Fala pro seu eu,
Você ficou feliz? Que bom, né? Ou então falar que não gostou muito, né? Sei lá, daquele dia, da atitude, né? Na reunião, não foi bom. Aí você fala assim, não foi bom mesmo, né? Eu vou tentar evitar, vou mudar meu comportamento. Eu não quero mais isso pra mim. Entende? Então é você falando com você, com seu eu. Escute e pratique. Pratique a transformação ali. Quando você não quer mais isso pra mim, eu não quero mais isso pra mim. Entendeu? Então, assim, faça isso, né, no seu dia a dia, traga esse equilíbrio, né, esse autoconhecimento para você, e você vai ser muito mais feliz, muito mais pleno, com certeza, e a sua vida, tanto para você quanto para as pessoas à sua volta, né, fica muito mais gostosa, muito mais leve, tá bom? Gente, muito bom estar aqui com vocês nessa quinta-feira iluminada. Na segunda-feira a gente está de volta. Um ótimo fim de semana, muita luz, muita alegria, muitas bênçãos na sua vida. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.